Olá, amigos e irmãos, graça e paz do Senhor sobre a vida de cada um de vocês nesta manhã de 1º de abril, segunda-feira, 23 graus neste exato momento em Ribeirão Preto. Tá nublado, nubloso, né? Parece que vai chover, mas a meteorologia diz que hoje 0% de possibilidade de chuva. A umidade relativa do ar está em 60%, mas não se engane não, porque ela vai cair e a temperatura vai subir. Hoje nós teremos 31 graus na Grande Ribeirão Preto, mas nesse momento nós estamos com 23 e já tivemos 20 graus logo pela manhã. Então, Ribeirão Preto aqui no norte do estado de São Paulo, região sudeste do Brasil, da onde nós falamos nesse momento para todos vocês nesta manhã de segunda-feira, né? Segunda-feira é o primeiro dia de abril. Parece que algumas pessoas dizem que é o dia da mentira, mas para nós é o dia da verdade, é o dia que agora é posterior à ressurreição de Jesus. Ele ressuscitou e agora ele está vivo. E aí aquela situação de dizer assim, o que é que aconteceu e o que vai acontecer daqui a pouco, porque esse versículo de Lucas, no capítulo 24, versículo 6, ele diz assim, ó, ele não está mais aqui, ele ressuscitou. Lucas 24, versículo 6, ele não está mais aqui, ele ressuscitou. Lucas 24 e 6. Então, esta situação de Lucas, quando Lucas está relatando isso daqui, e ele está dizendo que o anjo apareceu para as mulheres e falou para elas que ele não estava mais lá dentro do túmulo. Então agora já tem duas situações que não está. Ele não está na cruz, ele não está no túmulo, ele ressuscitou. Então agora, cruz vazia, túmulo vazio, trono ocupado. Agora ele assume a sua posição e hoje, segunda-feira, é o primeiro dia depois que ele ressuscitou. E aí vem aquele monte de perguntas, né? E que você hoje, nesse exato momento, pode estar perguntando, e agora? E aí? O que é que vai acontecer nesta situação? Ele não está mais aqui no túmulo, ele não está na cruz, e agora ele está no céu, à direita do Pai, intercedendo por mim e por você. Olha que situação interessante que você pode falar. E agora? E agora? Vamos dar uma pensada nesta situação? E eu quero colocar aqui na tela do computador para você. Agora nós temos perdão dos nossos pecados. Perdão dos nossos pecados. Nós temos nesse momento, e eu vou ficar fora da tela aí para que vocês possam ler aquilo que está escrito aí, e eu vou fazendo aqui os nossos comentários e nós vamos colocando. Então, perdão dos nossos pecados. Em Jesus, nós temos a redenção pelo sangue, pelo seu sangue, e a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, é o que está em Efésios, no capítulo 1, é o livro de Efésios, carta de Paulo aos Efésios, a Éfeso, né, aos irmãos Efésios, capítulo 1, versículo 7. A justificativa é esse versículo, destaca que o perdão dos pecados é possível somente através do sangue de Jesus. Não tem outro meio de ter perdão de pecado a não ser pelo sangue daquele que ressuscitou ontem, né? É o domingo de Páscoa. E você, nesse momento, pode estar falando, primeiro dia depois da Páscoa. E agora? O que acontece? Acontece que você tem direito ao perdão de todos os seus pecados, e isso só é possível através do sangue de Jesus, que nos redime e nos concede a remissão das nossas ofensas. Então, perdão dos pecados é a primeira coisa que nós conseguimos, é aquilo que Jesus nos garante, através daquilo que ele passou no final de semana passado, né?
ele foi crucificado, verteu todo o seu sangue por mim e por você, deu a sua vida por mim e por você, mas ele está agora à direita do Pai, intercedendo por nós. E ele está disposto a fazer algo melhor para a nossa vida nesse tempo de 2024. Então nós recebemos o perdão dos pecados, justificação. O versículo é: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5, versículo 1. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Através do quê? Daquele sacrifício que ele fez no final de semana e que agora você começa a semana, a segunda-feira, o primeiro dia depois da Páscoa, justificado pela fé que você deposita em Jesus Cristo, que você coloca em Jesus Cristo a partir do momento em que você fica sabendo o que aconteceu. A justificação pela fé significa que através de Jesus somos declarados justos diante de Deus. E isso nos traz paz e reconciliação para com Ele. Então, a segunda coisa, a segunda garantia que nós temos, e agora vem a terceira, a regeneração. O versículo está dizendo assim: Jesus respondeu, em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. João, no capítulo 3, versículo 3. Jesus respondeu, em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. João, capítulo 3, versículo 3. A justificativa é: Jesus está ensinando que a regeneração espiritual é essencial para entrar no reino de Deus. Através de sua morte, ressurreição, nós somos nascidos de novo. Olha que maravilha. Mas tem mais. Regeneração, aí agora vem a esperança e conforto. O versículo diz assim, ó: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos regenerou para uma viva esperança. Então tem uma viva esperança e pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Primeira carta de Pedro aí, capítulo 3, capítulo 1, versículo 3. Versículo que diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Qual que é a justificativa? A ressurreição de Jesus Cristo nos dá uma esperança, pois sabemos que, assim como ele ressuscitou, nós também ressuscitaremos com ele para a vida eterna. Olha que maravilha! A ressurreição de Jesus nos dá essa viva esperança, esse norte de fé, que é a base do cristianismo, porque se ele ressuscitou, nós também ressuscitaremos para a vida eterna juntamente com ele. Poder, olha só aqui, poder sobre a morte e o pecado. O versículo é: e quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas. Perdoando o quê? Todas as ofensas. Não é algumas ofensas, mas foram todas as ofensas perdoadas. Quando Paulo está escrevendo para os irmãos de Colossos, lá na carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 2, versículo 13, ele estava dizendo: e quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas. Colossenses, capítulo 2, versículo 13. A justificativa é: a ressurreição de Jesus Cristo demonstra o poder de Deus sobre a morte e o pecado.
ele nos vivifica espiritualmente e nos concede o perdão. Olha que maravilha! Poder sobre a morte e o pecado. E agora? O que é que acontece agora? Qual que é a situação depois de tudo isso que você ouviu e viveu nesses dias de Páscoa, né? Semana Santa, aquela situação, quinta-feira santa, sexta-feira santa, lá, e aí vem o sábado, que é o dia da tristeza total. Quem não sabia o que ia acontecer no domingo ficou muito entristecido, estava abatido, estava carrancudo, estava lá entristecido no seu canto, mas o domingo apareceu. O dia de ontem apareceu. E aí agora você tem nesta segunda-feira, porque depois do domingo vem a segunda-feira. E aí você precisa crer e ser batizado. Não adiantou nada você saber toda a história, toda a situação daqueles que estavam fazendo, ou de todos aqueles que estavam sendo os protagonizantes daquela situação, saber de Jesus também. Não adianta nada se você não aceitar o sacrifício bendito de Jesus Cristo, que foi feito ali na cruz do Calvário, e você reconhecer que ele é o Senhor e Salvador da sua vida. Não adiantou nada. Não adiantou ele ressuscitar, não adiantou ele morrer na cruz do Calvário, se você não o aceitar como Senhor e Salvador da sua vida. Não vai ter como ser salvo do inferno. É a Bíblia que está dizendo, não é o capelão, não. A Bíblia que está dizendo. Então presta atenção aqui, ó. Quem crer e for batizado será salvo. Mas quem não crer será condenado. Tem uma versão que fala assim, ó, mas quem não crer já está condenado. Percebe? Se você não crer, você será condenado. Você precisa crer e ser batizado. E crer em quem? Crer que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, que a Páscoa realmente existiu. Realmente você tem que ter esse posicionamento, e não adianta aqui na segunda-feira você só dizer, ai, comi bastante chocolate, ai, fiz. Se você não tiver ou não for reconhecido, ou não estiver reconhecendo que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador da sua vida, e você resolver lá no fundo do seu coração crer que Deus o ressuscitou dos mortos, você não vai ser salvo. É a Bíblia que está falando. Tá bom? E pode ficar bravo, pode fazer o que vocês quiserem, mas é o que está escrito na Bíblia. E tem uma outra coisa que eu preciso falar para vocês aqui, vocês precisam ter consciência disso. Aparecem algumas pessoas dizendo que existe um purgatório. Não existe purgatório. Ninguém vai purgar em lugar nenhum, tá? Se você não crer que Jesus Cristo foi crucificado e ao terceiro dia ressuscitou, está à direita do Pai, intercedendo por nós, e que o sangue vertido na cruz do Calvário é suficiente para perdoar os seus pecados, você não vai ser salvo. Você precisa necessariamente, com a sua boca, confessar que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida e que você o aceita como único e suficiente Salvador. Simples assim. Não tem para onde correr. O Evangelho é simples e ele é radical. Tá? Às vezes a pessoa, ai, mas você é muito radical, a sua pregação parece que o seu cajado é muito pesado, e eu já ouvi muita coisa. Mas eu não estou colocando ninguém dentro do inferno ou mandando para o inferno. Não estou. Tá? O que eu estou falando para vocês é que precisa crer e ser batizado. Ah, mas não deu tempo de ser batizado. Tá bom, mas creu. Porque se você com a sua boca confessar que Jesus Cristo é o Senhor, e em seu coração você crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você vai ser salvo. Às vezes acontece de não ter tempo, né? E as pessoas não tendo tempo, depois fica assim, será que foi salvo? Se ele creu de todo o coração e confessou que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador da sua vida, ele vai ser salvo. Por isso, sempre o capelão está dizendo, entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele
e Ele tudo fará. A semana vai ser uma semana abençoada, cheia de grandes e boas realizações, e nós vamos ter muitas coisas para contar nessa semana. E o pessoal que está aí, tem muita gente que ainda não voltou, é isso mesmo. Tem muita gente que foi passear na casa dos familiares, né? O pessoal, principalmente o pessoal dos asilos, das casas de repouso, das creches de idosos, né? Que ainda não retornaram, mas que devem ter tido um final de semana abençoado. Teve gente que foi na quinta, outros foram na sexta. Olha só que maravilha, passaram o final de semana na casa dos familiares. Então, foi uma bênção, eu creio que foi uma bênção na vida de cada um de vocês. O túmulo está vazio, a cruz está vazia, mas o trono está ocupado. E ele está à direita do Pai, intercedendo por cada um de nós. Então, eu quero desejar para vocês uma grande semana, uma segunda-feira abençoada, que Deus abençoe a sua vida, que esse primeiro dia de abril não seja o dia da mentira, seja o dia da verdade na sua vida. E a verdade é essa, que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário por mim e por você. Entregou o seu sangue ali na cruz do Calvário para a remissão dos nossos pecados. E a partir desse momento, a partir de ontem, na Páscoa, estava simbolizando a Páscoa, então, a partir desse domingo de Páscoa, nós temos direito a ter perdão dos nossos pecados e acesso direto com Deus. Beleza? Tá tudo certo? Vamos orar? Vamos orar. O trono está ocupado. O túmulo não tem ninguém. A cruz não tem mais ninguém. Mas no trono tem um assentado. E no trono do seu coração? Quem é que está sentado? Hoje nos deram aí um bom tempo para poder falar, né? Porque ontem houve grandes problemas, grandes dificuldades na tecnologia aí, mas deu para fazer o nosso, só não deu para gravar o do YouTube. Mas nós estamos aqui para poder orar por você que está nos acompanhando, você que nos acompanha. Deixa o seu joinha aí, inscreva-se no canal, faça aquilo que é necessário, compartilhe com seus parentes, com seus amigos. Vamos fazer esse canal crescer e muitas outras pessoas receberem a salvação das vidas deles e através de você. Você pode sim ser um missionário, você pode sim um evangelista, pode ser um evangelista digital e você pode ir por todo mundo pregando o evangelho se você compartilhar essa palavra com essas pessoas, tá bom? Vamos orar? Vamos orar, vamos lembrar deles também, tá bom? Vamos orar, vamos lembrar dos idosos que ainda estão nas casas dos parentes, dos familiares e que vão retornar amanhã, terça-feira. Tem gente que está dando pulinho de alegria porque ainda está juntamente com as suas famílias. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, o teu filho amado, nós oramos nesse momento por todos aqueles que estão envolvidos no tratamento para com esses homens e mulheres idosos, nossos irmãos, nossas irmãs, aqueles que foram passear, passar o final de semana prolongado, o final de semana de Páscoa juntamente com seus familiares, que tenha sido uma bênção esse final de semana. E também que eles possam ter contribuído para que muitos deles possam ter ouvido a palavra do Senhor. Nós te pedimos em nome de Jesus que guarde a vida daqueles que estão retornando, aqueles que vão retornar nessa segunda-feira, na terça, que todos estejam debaixo das tuas mãos, guardados, cercados pelos teus anjos. Oramos por todos eles para que tenham paz e muita saúde e prosperidade também. Oramos pela Isabela, pelo Yuri, pela Célia, oramos pela família da Célia, o Ronaldo, o Wesley, a Fabiana e a Flaviana e as crianças. Oramos também pelo Emerson, que nós chamamos carinhosamente de Dum, e a sua mãe Maria José. Oramos por todos aqueles que estão precisando de uma bênção especial. O Geninho, a Selminha, nós oramos pela vó Hilda, oramos pela dona Luzinete, pela Tereza, que vocês todos tenham uma bênção especial nesta manhã de segunda-feira. Que o Senhor abençoe e guarde a vida de cada um de vocês, dando saúde, prosperidade e alegria sobre todos vocês. Que o Senhor abençoe também
aqueles que estão nesse momento em situação de rua, na drogadição, aqueles que estão morando na rua, aqueles que estão se drogando, aqueles que são alcoólatras, que vivem na bebedeira, nós repreendemos em nome de Jesus esse espírito maligno que atua na sua vida e que não te deixa viver uma vida de paz, de saúde, de prosperidade, de alegria. Nós repreendemos esse inimigo em nome de Jesus. Sai dessa vida, larga essa vida agora, ela não te pertence, você não tem autorização para estar na vida desta pessoa. Oramos por todos aqueles que estão encarcerados e aqueles que estão encarcerados injustamente, que sejam libertados rapidamente, e aqueles que estão encarcerados porque estão pagando as suas penas, que eles usem esse tempo para reconhecer e para também pensar naquilo que fizeram para nunca mais voltarem ao sistema penitenciário. Aqueles que são injustamente colocados ali, que esses homens e mulheres que estão no comando dessas canetas possam ter juízo suficiente, sabedoria suficiente, temor suficiente para libertá-los e deixá-los ir para o convívio da sociedade e dos seus familiares. Oramos por todos aqueles que estão nesse momento na situação de guerra, conflitos, sejam eles armados, religiosos, culturais, sejam eles de qual forma, Senhor. Que o Senhor abençoe e guarde cada uma dessas pessoas. Nós oramos pelos desempregados, por aqueles que estão empregados e pelos empregadores. Que todos eles tenham paz, muita saúde e prosperidade. Mas aqueles que estão procurando um emprego, que essa porta se abra nesse mês de abril e que todos eles possam ter um salário digno para voltar a reconhecer o Senhor como Senhor e Salvador das suas vidas, para que possam servir ao Senhor e também manter as suas famílias, possam apacentar as suas famílias e possam dar o que é suficiente para as suas famílias nesse tempo de dificuldade. Abençoa, prosperando a vida de todos, aqueles que estão empregados, os empregadores e os desempregados. Que todos eles tenham uma bênção especial nesta manhã de segunda-feira, que nós abençoamos todos aqueles que estão nos hospitais, nas casas de repouso, aqueles que estão nas UBSs, nas UPAs, nos prontos-socorros, aqueles que estão nesse momento precisando de uma bênção especial na sua saúde, se recuperando em casa, aqueles que estão sendo cuidados por cuidadores especiais. Senhor, dê graça a cada um deles. Oramos também por todos aqueles que neste momento estão nas escolas, voltaram para o banco escolar, que possam aprender aquilo que é da educação, para que possam ter realmente uma formação digna, para que sejam homens e mulheres dignos da sociedade, nesta sociedade que está tão carente de homens e mulheres de bem. Que o Senhor abençoe os professores e toda a estrutura escolar. É a minha oração, é a nossa oração. Com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus, o teu Filho amado. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz, que a bênção do Senhor repouse sobre a sua vida nesse mês de abril de 2024. Que tenham todos uma segunda-feira abençoada e uma semana repleta de grandes e boas notícias. Um grande abraço a todos vocês, fiquem em paz, fiquem com Deus e até mais tarde, se Deus assim permitir. Fui. Deus abençoe. Bom dia.